Oi, oitavo ano, tudo bom com vocês? Vamos fazer a correção hoje sobre o emprego da palavra porquê e a conjunção. E isso nós vamos fazer para quem tem o livro antigo, da página 237 até a página 258. Vamos lá? Depois da leitura do texto, número 1, observe o emprego da palavra porquê no título e nas outras frases. Deduza a regrinha. Quando que se grafa o porquê separado e sem acento e o porquê separado e com acento numa frase interrogativa direta. Numa frase interrogativa direta, grafa-se o porquê separado quando essa palavra se encontra no início ou no meio da frase. E grava-se o porquê separado com acento quando essa palavra está no final de uma frase interrogativa ou não. No início do texto, a palavra porquê junta sem acento foi grafada, aí desse jeito, porque você está transformando sua boca em uma pilha. Qual que é o papel dessa palavra? Ela está aí para introduzir uma explicação sobre o que foi perguntado antes ou ela está para introduzir uma nova pergunta? Ela está para introduzir uma explicação sobre o que foi perguntado anteriormente. Então, vamos deduzir a regra. Quando é que eu grafo porquê junto sem acento? Em frases que explicam algo ou indicam a causa. Outra atividade, número 1, reescreva as frases a seguir, completando-as com porquê separado sem acento, porquê separado com acento ou o porquê junto sem acento. Letra A. Eles não tiraram férias porque assumiram um novo emprego, porquê junto sem acento. Letra B. Se você esqueceu seu filtro solar, por que então não fica na sombra, porquê separado sem acento? Letra C. Por que a chave da porta nunca está no chaveiro, hein? Por quê? O primeiro porquê junto sem acento, o segundo porquê junto com acento. Letra D. Você está rindo tanto? Aliás, por que você está rindo tanto? O que aconteceu? Não vai me explicar? Não vai me contar para eu rir também? Esse porquê separado sem acento. Letra E. Você vai à escola de bicicleta? Por quê? Porquê separado com acento. Então, das formas agora, número 2, das formas, porquê junto sem acento, porquê separado sem acento ou porquê separado com acento, qual completa adequadamente os balões da tira. Então, os balãozinhos estão lá, o ratinho e a cobrinha. Aí o ratinho fala, por que a cascavel tem um chocalho no rabo? Esse porquê separado e sem acento. O outro, porque o importante é conservar a criança que existe dentro de você. Esse porquê junto, sem acento. Número 1, da outra atividade. A palavra corpão, empregada no anúncio, é o aumentativo da palavra corpo. Qual é o sentido dela no contexto? Então, antes vocês têm aí um anúncio, para poder responder, onde está um tênis, da marca Rainha, e ao lado está escrito, você tem um corpão, combina, se não tem, desvia a atenção. Então, o sentido é de corpo bonito, quando fala corpão. Em qual das frases a seguir, o aumentativo tem um valor semântico semelhante? Em ela virou um mulherão. Entre as 3 frases que tem aí é essa. Número 2. O anúncio usa o humor como estratégia de aproximação com o consumidor. Letra A. Explique como isso acontece. O humor, ele está principalmente na ideia de desviar a atenção da pessoa que está observando, levando-a a não reparar em um corpo não bonito. Essa ideia surpreende, porque geralmente, a linguagem publicitária, os anúncios ignoram essa existência do que não é bonito, só se faz propaganda de coisas bonitas. Letra B, implicitamente, o discurso publicitário faz uma avaliação apreciativa do tênis anunciado. Qual que é essa avaliação? Que o tênis ele é muito bonito e que sua beleza independe do tipo de usuário, não importa quem esteja usando. Letra C. Usando dessa estratégia, o anunciante restringe seu público ou ele o amplia? Ele o amplia. Por quê? Porque ele apresenta o produto como sendo o interesse de todos, com corpo bonito ou não. Número 3. A parte verbal do anúncio é constituída por 2 períodos. Primeiro, se você tem um corpão, combina, e o outro, se não tem, desvia atenção. Na letra A, qual conjunção que indica a primeira oração de cada período? A conjunção se. E qual é o sentido dela? Condição. Número 4. Nas orações a seguir, identifique a conjunção e indique a circunstância que ela expressa. Então, a primeira, sua cabeça está leve como o ar.
O como, uma comparação. À medida que a noite passa, o sono aumenta. À medida que, proporção. Dormiu bastante conforme havia planejado. Conforme, de conformidade. Letra D. Ele reclama muito se dorme mal. Se, uma condição. Letra E. Ainda que o sono venha, ele continua escrevendo. Ainda que, concessiva. Número 5. Toda causa pressupõe uma consequência. E vice-versa. Então, vamos comparar as frases e vamos ver, né, como, dependendo da conexão que se faz entre uma oração e outra, se o sentido se altera. Ligue as frases, identifique o tipo de oração subordinada resultante da conexão. Então, nós temos lá na letra A. Não dormiu, estava preocupado. Então, juntando, não dormiu porque estava preocupado. Aí pede que seja de causa. Letra B. Sofreu muito com a insônia. No dia seguinte teve dor de cabeça. Então se pede que seja consequência. Sofreu tanto com a insônia que no dia seguinte teve dor de cabeça. Letra C. Murilo está muito tranquilo. Agora só quer desfrutar as férias. Murilo está tão tranquilo que agora só quer desfrutar as férias. Está pedindo que seja uma consequência. Letra D. O bolo não cresceu. Luciana não colocou fermento na massa. Causa. O bolo não cresceu porque Luciana não colocou fermento na massa. A número 6, nós temos uma tirinha. Essa tirinha tem um casal, aí a menina fala: Lute, quando nos casarmos, se importará se eu arranjar um trabalho de meio expediente? Aí ele fala: me importar? Eu sempre quis ser um marido do lar. Então ela faz planos para o futuro e quer saber a opinião dele sobre trabalhar depois do casamento. A maneira como ela se expressa ao pedir a opinião dele revela algum tipo de avaliação apreciativa sobre o que pergunta? Sim, pois ela se expressa de modo delicado, um pouco receoso, como se houvesse algo de errado em ter um emprego depois do casamento. Letra B. A forma verbal se importará, que está no segundo balão, está relacionada a duas circunstâncias adverbiais. Quais são elas? E que conjunções que introduzem as orações que indicam as circunstâncias? Então, são circunstâncias de tempo. Então, são as conjunções. Quando nos casarmos, tempo. Agora, de condição. Se eu arranjar um trabalho de meio expediente e quando e se. No caso, aí as duas, respectivamente. Ok? Entendido? Agora, a próxima atividade. A conjunção que pode assumir vários valores, dependendo da relação que ela estabelece entre as orações. Indique entre as frases a seguir o valor da palavra que. Então, nós temos a primeira, letra A. A raposa é mais esperta que o leão. Estabelece comparação. Letra B. Ele fala que fala, mas ninguém entende nada. Então tem valor aditivo. Letra C. Corra que o cachorro é bravo. É uma explicação. Cantaram tão alto que toda a vizinhança despertou. Uma consequência. Agora, para responder as questões de 2 a 4, nós temos aí um anúncio, né? Um anúncio que mostra aí duas cenas aí. Estamos vendo um ônibus, um passarinho dentro do ônibus e a frase: por que viajar de outro jeito se você pode voar? E na outra nós estamos vendo aí o Museu de Arte lá de São Paulo, MASP, e lá ao fundo tem um prédio que existe em Nova York, não aí, né, em São Paulo. E está escrito assim: se o MASP estivesse em Nova York, você arranjaria tempo para ir. Então, o primeiro anúncio, quando ele mostra esse passarinho viajando no ônibus, ele considera que o anúncio é de uma empresa aérea. Qual que é a finalidade dele? Vender passagens aéreas ou estimular os leitores a viajar de avião. Letra B, né? Por que você vai de ônibus? Então você pode voar. Letra B, relacionando a imagem do anúncio à frase: por que viajar de outro jeito se você pode voar? Quem, na verdade, o passarinho representa? Então, nesse caso aí, o passarinho está representando a pessoa que supostamente viaja de ônibus, quando, no caso, ela poderia viajar de avião. Número 3. O segundo anúncio estimula o leitor a visitar o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. Na imagem, o prédio
É esse aí que tem as duas colunas em vermelho. Para isso, procura fazer o leitor entrar no mundo imaginário, uma situação hipotética, um faz de conta. Então, na letra A, que palavra que introduz o leitor nessa situação hipotética? É a palavra se. Os termos e os modos verbais utilizados no anúncio reforçam a ideia de um mundo hipotético, porque sim, porque o modo subjuntivo é para expressar uma possibilidade, uma hipótese, algo que possa acontecer. O futuro do pretérito subjuntivo arranjaria, forma a correlação temporal adequada com o subjuntivo. A imagem reforça o texto verbal porque sim, pois lá no fundo tem uma torre que não faz parte, né, da paisagem paulista nem de qualquer outra cidade brasileira, e sim é um prédio que só existe lá em Nova York. Número 4. Nos dois anúncios foi empregada a conjunção integrante se. Letra A. Que outra conjunção poderia substituir o se em cada uma das situações que ela foi empregada? Então, no primeiro anúncio, o se pode ser substituído por já que, visto que é no segundo anúncio por caso. Então, nós poderíamos trocar no primeiro, já que, e visto que lá no segundo anúncio poderíamos trocar por caso. Letra B. Conclua. Qual é o valor semântico da conjunção em cada um dos anúncios? No primeiro caso, causa. No segundo, condição. O texto tem origem na tradição popular oral. Leia e responda o que se pede. Então, é um textozinho aí, é uma trovinha, né? E então pergunta, qual que é a locução conjuntiva? Que nem. Que ideia que ela expressa? Comparação. Que outra conjunção pertence à norma padrão da língua poderia substituí-la? O como. Considerando o tipo do texto, qual forma que é mais adequada? A coloquial ou a padrão? É a coloquial, né? Pois, né, no caso aí que nem, trata-se de um texto popular. O quadrinho do Agar, mas a Helga é a esposa dele. Ela tá a casa toda bagunçada, ela chega e fala com o Agar assim: por que fico catando as coisas que você deixa largadas? Por quê? Por quê? Aí ele falou: é porque ainda tenho aquele charme juvenil que atraiu você anos atrás. No primeiro balão, a palavra porquê tá de duas maneiras diferentes. Qual porquê dessa diferença? Então, na primeira, o porquê separado, ele está começando uma frase interrogativa. Na segunda e na terceira, o porquê separado com acento, ele está no final de frases interrogativas. O que sugere, né? O que a repetição desse porquê separado aí no primeiro balão sugere? Esse separado com acento. Ele sugere e enfatiza o quanto que a Helga tá brava, tá inconformada com o seu próprio comportamento em relação ao marido, né? Ela pergunta por que ela vai e fica catando as coisas para ele. Agora justifique o porquê junto, sem acento no segundo balão. É porque a personagem não está perguntando, está sugerindo, está sendo irônico, né? Falando com ela o motivo pelo qual que ela continua tendo o mesmo comportamento de antes. A número 2, o texto é um trecho do conto Menino, de Luiz Vilela. Vocês vão completar empregando devidamente os tipos de porquê. Junto sem acento, separado sem acento ou porquê separado com acento. Então, eu escrevi apenas aí na ordem que eles foram aparecendo. O primeiro é um porquê separado com acento, o segundo junto sem acento, o terceiro porquê separado sem acento, o próximo porquê junto sem acento, o outro separado com acento, o outro também separado com acento e o último porquê junto sem acento. Número 3, tem um diálogo aí, que é uma adaptação do texto apresentado na questão anterior, então vocês vão completá-lo empregando os tipos de porquê, junto ou separado, com acento ou sem acento. Então, todos eles são o mesmo, ou seja, o porquê separado com acento. É só, gente. Um abraço.